do E. Mas Essas duas letrinhas aí fizeram muita online e algumas pessoas acham em casa. Tem algumas técnicas muito simples para fazer isso. Hello everyone, how is everybody doing? Are you good? Yes? I hope so. Today is Wednesday, so it's our English class time, right? So I hope you were doing well. I'm very good, thank you. And let's get started. Yes? Are you ready to start our class? Yes? So today we're gonna discuss about articles, right? Indefinite and definite articles, right? Okay, sounds good to you? Cool, ok. Então, pessoal, hoje o tópico que eu escolhi pra gente conversar são os artigos, né? Artigo definido e indefinido, né? Em inglês, os artigos indefinidos são o a ou a n, né? E o artigo definido é o the, né? So, a or an and the, né? E aí, o que acontece? Com os artigos indefinido, indefinite article, is for all genders, né? Então, são para todos os gêneros. Indefinite article is for all genders. For example, então eu posso dizer da seguinte forma, quando é que eu vou usar o a, né? A. Quando é que eu vou usar? Quando eu estiver falando uma consoante, quando eu estiver usando uma consoante falada. O que eu quero dizer com isso? Quando a palavra que eu estiver utilizando, querendo utilizar, falar, ela precisa ter uma spoken consonant, né? Então, por exemplo, a palavra boy, né? Menino, ou a palavra girl, né? Começa com a letra G, boy, né? Começa com a letra B, né? Então, ele é uma spoken consonant, né? Ou cat, né? C-A-T, C-A-T, sorry. Então, começa com uma consoante, ok? There's something scratching my arm here, sorry. Então, eu utilizo, eu digo a boy, né? O menino, or a girl, a menina, né? Or a cat, or a cat. I can say a girl or a girl, a boy or a boy, né? E essas formas não têm plural. So, those has no plural form, right? Então, eu não... Em português a gente diz o menino ou os meninos, né? E a gente coloca no... You stop it! Excuse me! He's scratching. Here, say hello to everybody. Such a monkey. Go. They start scratching the table. Ok. Então... não tem plural, né? Em português a gente diz o menino ou os meninos, né? Eu boto inclusive o artigo no plural. E em inglês, não, né? Então eu digo a boy, né? O menino. E se eu quiser dizer os meninos, né? Eu vou simplesmente tirar o artigo e vou dizer boys, né? Ou, mais pra frente a gente vai ver utilizando o artigo definido, tá? Agora a gente tá usando o indefinido, que é o a ou a n, né? Então, a boy or boys, né? Eu tiro o artigo a boy or boys. A girl or girls. A cat or cats, né? Na forma do plural. E o AN, eu vou utilizar o AN quando eu estiver falando com quando eu estiver usando, enfim, me referindo a uma spoken vowel, né?
No A eu tinha uma spoken consonant, né? Tinha que ser uma consoante falada, e agora eu preciso de uma vogal falada para eu utilizar o AN, né? Então, por exemplo, an aunt, né? Aunt, perdão. Né? A tia, or aunt, né? An aunt, or an old school, a velha escola, né? An American girl, uma menina americana, né? Uma garota americana. Então, eu uso an old, porque eu utilizo o artigo an, né? E a próxima palavra é old, né? Começa com a letra O. Então, é uma spoken vowel, né? Uma vogal falada, ok? Então, por isso que eu não utilizo o A, eu utilizo o AN, né? Pensem que eu tenho que ter vowel, consonant, vowel, né? Para intercalar. Ok, very good. Então, e quando é que eu vou utilizar... esses artigos, né? Quando eu estiver me referindo a tempo ou medida, né? Eu posso utilizar, por exemplo, let's see an example. We have English once a week, né? Nós temos inglês uma vez por semana. We have English once a week. Então, eu utilizo o artigo a antes da palavra week, porque se refere à semana, né? Então, quando eu estiver me referindo a tempo, a semana, enfim, eu utilizo o artigo. I go on holiday twice a year, né? Eu saio para feriado, né? 2 vezes no ano. I go on holiday twice a year. Então, eu utilizo artigo nesse exemplo. Our car can do 220 kilometers an hour. Esse aqui, an hour, né? Eu utilizo o AN porque... embora seja uma consoante ali, é uma consoante, né? An hour é uma consoante, embora tenha som de vogal, mas ele prevalece o AN, ok? Tomatoes are $2. I was about to sneeze, so I was like, achoo! Sorry. Ok. Então, our tomatoes are $2 a kilo. Tomatoes are $2 a kilo, né? Então, eu utilizo o artigo antes da palavra quilo, né? Por quê? Porque porque eu falei para vocês, né, que a gente utiliza o artigo antes de time and measurements, ok? Ou unidades de medida. Antes de frases de trabalho, né, ou profissões, for example, my father is a car mechanic. O meu pai é um mecânico de carro, né? O meu pai é mecânico, em português a gente diria, né? My car is a mechanic. My father is a mechanic. A car mechanic, right? Ou eu poderia dizer, my father is a car mechanic, or my father is a mechanic, ok? Então, eu utilizo o artigo antes da profissão, né? Como um complemento do substantivo, né? Também, he's a good boy. He is a good boy, né? Ele é um bom menino. He's a good boy. Antes de frases de nacionalidade, for example, Bruce Springsteen is an American. O Bruce Springsteen é americano, né? Bruce Springsteen is an American.
Ok. E o artigo definido, né? The definite article, the, né? THE, the. Também são para todos os gêneros, né? The definite article, the is the same for all genders, né? Então eu vou utilizar o the para qualquer gênero, né? E pode ser tanto singular quanto plural, né? Então eu posso dizer the boy, né? O menino, the boy, como eu posso dizer the boys, né? Então não muda o artigo, não vai pro plural o artigo, né? Vai a palavra, o substantivo. Ok. The girl, the cat, ou eu posso dizer the computers, né? Os computadores, né? E, porém, o artigo não vai para o plural. So, the boy, the girl, the cat, the computers, right? Good. I like the flowers in the garden. Eu gosto das flores no jardim. I like the flowers in your garden. Eu gosto das flores no seu jardim, né? Ou do seu jardim. I like the flowers in your garden. Ou eu poderia simplesmente dizer eu gosto de flores. E aí eu não precisaria do artigo. I like flowers, né? Como eu utilizo o artigo no exemplo primeiro ali, porque eu tô dizendo que especificamente eu gosto daquelas flores do teu jardim. I like the flowers in your garden. I like the flowers in your garden. Né? Então, eu tô sendo específica ali. Tô falando daquelas flores ali do seu jardim, que é as que eu gosto, ok? E se fosse flores em geral, I like flowers. Eu não ia dizer I like the flowers. Eu gosto, né? Não tem nada específico. Eu tô dizendo que eu gosto de flores em geral, right? So, Mandy doesn't like school. Mandy não gosta da escola. Mandy doesn't like school. Ou eu poderia fazer uma frase diferente e dizer the school that Mandy goes to is old. A escola que o Mandy vai, né, é antiga ou é velha. The school that Mandy goes to is old, right? Então, eu estou me referindo, né, a uma escola específica, né? A escola que esse Mandy vai, né, é antiga ou é velha, enfim. E, ok. Ou a frase anterior, Mandy doesn't like school, né? O Mandy não gosta da escola, de uma maneira geral, né? Não gosta de ir para a escola. Ok. Antes de nomes de países, né? Names of countries and the singular, right? Mountains, continents. Então, eu posso dizer the United States of America. The United States of America. Como the United States of America é uma palavra no plural, né? Ou eu vou utilizar em mountains ou regiões, né? Eu utilizo o the, coloco o artigo. Então, eu digo the United States of America, ou the Alps, ou the Middle East. E eu não preciso utilizar o artigo quando eu estiver falando de countries in the singular, né? Ou mountains or continents, mas no singular. Então, por exemplo, Germany, né? Eu não vou utilizar, não vou dizer the Germany, né? Eu não utilizo o artigo. Germany, Africa or France, né? São países que eu não utilizo artigo, mas se eu for falar os Estados Unidos, por exemplo, the United States of America, né? Plural, mountains or regions, right? Ok? Então, o artigo a ou a n ou the, né?
o A, então eu vou utilizar quando eu estiver utilizando uma spoken consonant, eu vou utilizar o A. Quando eu estiver falando uma spoken vowel, eu vou usar o AN, né? E o the, eu vou utilizar antes de países no plural, mountains, regions, right? Se eu estiver falando no singular ou sobre montanhas, continentes, eu não preciso utilizar artigo, né? E o the são para todos os gêneros, inclusive plural ou singular também. Eu não modifica o artigo, vai ficar sempre the, ok? Thank you so much for your attention. I appreciate your time and I'll see you next week. Okay? Bye bye.